Queridos, esse rei aqui foi um rei especial. Ele governou, corregeu Judá, juntamente com seu pai Amazias, que foi um dos reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém teve lá também as suas falhas, assim como Azarias ou Uzias, que, segundo o texto que nós lemos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não foi um rei perfeito. Teve algumas falhas, e o texto diz que os altares idólatras não foram derrubados. Não sabemos qual a dificuldade desses reis para aniquilar com a idolatria, né? Diz o texto que o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Eles, um rei, que a gente pode até tratar aqui para frente, que extirpou essa bagunça toda de idolatria, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias fez a diferença nesse sentido. Mas Azarias, ou Uzias, ele começou a reinar criança, 16 anos, e reinou 52 anos em Judá. Então, um reinado longo, e prosperou bastante. Azarias, ele tinha pais, filho de Amazias, que tinha reinado antes dele, e Jeconias, de Jerusalém. Azarias, o significado desse nome é: o Senhor ajudou. Uzias significa: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E este rei, ele foi orientado por um profeta desconhecido, de nome Zacarias, que não é o mesmo Zacarias que registrou aqui o seu livro na Bíblia como um profeta menor, mas o outro profeta Zacarias desconhecido. E esse profeta relevante, ele ensinou Azarias no temor do Senhor, E uma grande coisa, inclusive nós podemos ler o texto de Provérbios 9, Provérbios 9:10, que trata exatamente do temor do Senhor. Quem pode ler para nós? Primeiro que achar, pode ler Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em relação a benefícios em Deus, porque Deus é provedor, e Ele provê a todos os povos da terra uma graça especial, e uma graça comum. Graça especial àqueles que são filhos, e graça comum a todas as criaturas. Mas bem-aventurados são os que temem o nome do Senhor. Esses desfrutam da graça especial daquele que vem do trono do Senhor, no sentido de benefício constante. Por exemplo, Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que o temem, compromisso gracioso de maneira especial. Salmo 34:7, que diz lá: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem um outro texto aqui, abordando também o temor do Senhor,
temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha só, o temor do Senhor prolonga a vida, aumenta os dias, mas a vida do ímpio será abreviada. Quem é o ímpio? É aquele que vive na impiedade, é aquele que não faz a vontade de Deus, é aquele que não tem compromisso com Deus. Mas Uzias, vamos tratar como Uzias, que é o mesmo Azarias, mais conhecido do povo de Deus como Uzias, certo? Uzias, tendo a ajuda de Deus, conforme o significado do seu nome, Azarias, ou tendo o Senhor como a sua força, conforme o significado de Uzias, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Enquanto ele andou no temor do Senhor, conforme ele aprendeu com o profeta Zacarias, ele foi ricamente abençoado. Ele fez coisas e coisas proeminentes que o lançaram de maneira estrondosa, e a sua fama correu muito longe. Por exemplo, ele venceu batalha contra os filisteus, derrubou muros de algumas cidades filisteias. Os amonitas, os filhos de Benjamim, pagaram tributos a Uzias, e a sua fama correu até o Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém, construiu torres no deserto e construiu também muitas cisternas, pois havia muitos rebanhos, possuía muitos rebanhos. Ele gostava muito da agricultura, então tinha muitos trabalhadores à sua disposição e nas suas vinhas. Possuía um exército muito bem preparado, muito bem treinado para as batalhas, organizado em divisões. Diz o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 26, que ele possuía um exército de 307.500 soldados. Olha o tamanho do exército do homem. Mais de 300.000 soldados, todos bem treinados para a guerra. Em Jerusalém ele construiu máquinas projetadas por peritos, máquinas que atiravam flechas, máquinas que atiravam pedras. Ele se tornou extremamente poderoso quando ele andou no temor do Senhor, quando ele serviu a Deus. E diz o texto lá também em 2 Crônicas 26 que ele foi extraordinariamente ajudado. Ou seja, muitos homens, muitas pessoas se levantaram para contribuir com ele. E isso, gente, é maravilhoso. A sua fama correu para longe. Mas agora eu peço que vocês abram exatamente no texto. Ele ficou muito tempo leproso? Ele já teve, já ficou aí? Já chegamos lá, irmão. Agora que nós vamos ver isso. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. A partir do versículo 16. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16. Vamos ler o texto. E à medida que nós formos lendo, eu vou falando, certo? Depois nós vamos ler
os outros textos aqui. Versículo 16. Depois que Uzias prosperou de maneira relevante, olha a sequência, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Esse orgulho, essa vaidade. Ele foi, com certeza, se inflando, ficando com o seu ego elevado, devido a tudo aquilo que foi proporcionado no sentido de bênçãos, da visitação de Deus na sua vida. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E, gente, ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ou seja, ele ficou metido. Porque quem é o metido? É aquele que se mete. O metido não é aquele que desfila, cheio de vaidade nessa situação. O metido é aquele que se mete a fazer aquilo que ele não foi chamado a fazer. Por exemplo, uma pessoa que se interpõe para dar uma opinião sendo que não foi consultada. É uma pessoa metida. Gente, de muitos e muitos anos atrás, eu soube de um caso e Deus me testificou uma coisa. Um rapaz conhecido meu, ele estava num bar e houve uma briga nesse bar, um desentendimento. Um deles estava armado, sacou o revólver para matar outro homem que estava discutindo com ele. Aí esse conhecido meu, ele foi tentar apaziguar a situação. Quem morreu? Foi ele. Quem morreu? Foi ele. Foi tentar comprar uma briga que não era sua, foi tentar apaziguar, e quem acabou morrendo foi ele. E o que Deus me testificou nisso tudo? O que Deus me testificou nisso tudo? Nunca compre uma briga que não é tua. Nunca faça isso. Se você não for consultado, se você não for colocado dentro dessa batalha por alguma das partes, nunca faça isso. Nunca. É balaio de gato. É balaio de gato, massa. E outra coisa, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Sabe? Okay. Tem muitas pessoas que estão sofrendo danos terríveis por conta da impulsividade. Gente, por que Uzias queria oferecer incenso no altar de incenso? Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. Muito mais do que um sacerdote, muito mais, um ofício muito mais nobre do que o ofício dos sacerdotes, mas cada um no seu lugar, cada um atendendo e honrando o seu propósito, o seu chamado. E assim, o seu orgulho o levou a fazer coisa que não era para ele fazer. Vamos ler 2
dois textos. O primeiro está em Êxodo 30. Êxodo 30. Êxodo 30. Vamos ler. Que Deus dando ordens a Moisés: faça um altar de madeira de acácia para queimar o incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma armadura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da armadura, que sustente as varas utilizadas para carregá-la. E use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Quem pode ler o 7? E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quem queimará incenso aromático? Quem? Arão. Quem foi designado para queimar o incenso aromático? Arão. Ruim, né? Falar de Arão. Gente. E qual lição que nós podemos tirar disso aqui? Deus atenta a cada detalhe. Olha, não foi assim, faça do jeito que você quiser fazer aqui, né? Um altar de madeira para queimar incenso, faça aí como você sentir. Não é assim. O reino de Deus não é assim, não é conforme o coração do homem, é conforme o coração de Deus. Olha, Deus dando as orientações nos mínimos detalhes. Deus organizado. Aí, quem que ele designou para queimar o incenso aromático? Arão. E seria toda a linhagem de Arão, uma linhagem sacerdotal, para fazer isso. Versículo 8. Também, quando acenderes ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereça nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, o que está escrito? Arão fará expiação sobre as Arão fará apropriação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração, ou seja, geração após geração. Os descendentes de Arão farão isso. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Agora vamos ler Números 16, 40. Números 16, 40. Veja. É 39. Pode ler. 39 e 40. E Eleazar, o sacerdote, tomou um incensário de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja tomado por ar, e a sua congregação
Eu recomendo os irmãos a ler todo esse capítulo aí com carinho. Recomendo. Números 16, que trata aqui da rebelião de Coré, Datã e Abiram, que também quiseram se colocar no mesmo patamar de Moisés e Arão. E assim, gente, eu não vou ler todo o capítulo aqui para nós entendermos, mas vale até a pena, visto que nós estamos falando dessa questão. Só faça aquilo que você foi chamado para fazer. Esses três aqui se uniram, achando que tinham a mesma autoridade de Moisés e Arão. Todos nós sabemos que quem designou Moisés e Arão foi o próprio Deus. Deus chamou Moisés na primeira instância, e Moisés começou lá, mas eu não sei falar, tenho que pisar, isso aqui, tal. Ficou ali contestando com Deus. Então eu vou levantar Arão para ser o teu porta-voz. E Arão ficou sendo ali o sumo sacerdote. Mas esses três camaradas rebeldes, porque gente rebelde existe em todos os lugares, existe aqui, existe ali na esquina, existe lá, em todos os lugares, existem rebeldes em famílias, nas empresas, em todos os lugares tem gente rebelde. Aqui não foi diferente. Aqui era o povo de Deus. E leia na tua casa aqui acerca da rebelião de Coré, Datã e Abiram, que se levantaram contra Moisés e Arão. Leia comigo a partir do 12 desse capítulo aqui. Recomendo os irmãos que estão assistindo também a lerem aí Números 16, que trata da rebelião de Coré, Datã e Abiram. A partir do 12 eu vou ler. Então Moisés mandou chamar Datã e Abiram, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matarmos no deserto? Olha a revolta desses homens, dizendo que Moisés e Arão tinham tirado eles de uma terra farta, o Egito, onde estavam sofrendo uma barbaridade. Eles mesmos tinham pedido o libertador, mas aqui agora, diante das dificuldades do deserto, começaram uma murmuração. E aqui é bem escancarada o coração perverso deles. Nos tirou de uma terra que manava leite e mel com fartura para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós. Olha que horrível isso, gente. E ainda quer se fazer chefe sobre nós. Versículo 16, 14. Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa, tudo isso que estão falando para o líder. Tudo isso que estão falando para Moisés. Você pensa, gente, vocês sabem qual que é a coisa mais terrível? Pessoas que se levantam para confrontar líderes. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo terrível. Aquela pessoa audaciosa que não tem papas na língua, que se levanta contra qualquer tipo de liderança. Contra qualquer tipo de liderança. Gente, uma vez eu fiz algo que, para minha vergonha, eu preciso confessar, foi exatamente no tempo que o Asaf estava doente. Aí nós tínhamos que voltar para Londrina e ter consultas, e até para ele tomar uma vacina lá, que era uma vacina para fortalecimento da imunidade dele, geralmente dada a quem faz cirurgia cardíaca. E no dia marcado nós tínhamos que estar lá, senão seria prorrogado e poderia comprometer o tratamento da criança. E um dia dessa consulta caiu exatamente numa reunião
que nós teríamos no final do ano, né, da diretoria do presbitério, e pelo que eu optei? Pela consulta do meu filho, que seria a questão da saúde dele. Mas, gente, depois que eu me reuni novamente com a diretoria, nosso líder na época, ele me chamou a atenção. Por que você não participou da reunião? Aí eu falei, justifiquei, olha, teve a consulta do Azaf, ele tinha que tomar uma vacina. E aí ele me chamou a atenção, mas você não deveria ter faltado aqui. Poderia ter ajustado uma outra data lá. Aí eu peguei e falei assim para ele, mas pastor, é a saúde do meu filho que estava em questão. Me perdoe, mas eu tive que faltar. Gente, só de eu entonar minha voz nesse sentido com ele, depois o Espírito Santo me confrontou. Porque na verdade, o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter aguentado quieto. Cá, lá, sem falar absolutamente nada. Por quê? Quem era o líder ali? Era ele. Era ele. O máximo que eu poderia ter feito era ter pedido perdão. Perdoa, errei, não vai acontecer de novo. E era a saúde do meu filho que estava em questão. Aí depois da reunião, eu peguei e liguei para ele. Olha, me perdoe, desculpa mesmo. Porque a minha resposta ali, no meio de outros pastores, causou um constrangimento. Ele envermelhou diante da minha fala, e os outros, sabe como se percebe que as pessoas ficam sem graça? Então é ruim esse tipo de situação. É ruim. O meu silêncio teria com certeza proporcionado um outro desfecho. Não causaria um constrangimento. Eu não estaria tentando me justificar, eu poderia até conversar com ele depois e contar a realidade da coisa. Cairia muito mais nobremente, muito mais dignamente uma atitude assim, se eu explicasse bem certinho e pedindo perdão o tempo todo. Mas não, eu ali, escancaradamente, diante de todos, não, mas aquilo tinha que estar lá, por causa disso, por causa daquilo, né? Uma voz meio entonada, e causou um constrangimento. Mas eu me arrependi, pedi perdão, porque, gente, era um líder que estava me confrontando. Era um líder. E assim, quantas e quantas pessoas já se levantaram contra líderes, já se levantaram contra pastores, já se levantaram, né, de maneira assintosa, de maneira veemente, e é para o seu próprio mal. Olha que maneira desrespeitosa esses cidadãos aqui não estão confrontando Moisés, estão afrontando Moisés. Porque qual é a diferença de confronto e afronta? O confronto é do bem. Digamos, se eu chamo alguém aqui, eu fiquei sabendo que essa pessoa andou procedendo de maneira errada, aí eu vou ter uma conversa, eu chamo para um confronto, para expor o erro, para aconselhar, para acertar uma situação, é um confronto. Mas a afronta é de maneira desrespeitosa, de maneira mal educada, e é afronta. Vocês sabiam dessa diferença, né? Amém ou não? Então a afronta vai para o lado da violência, da corrupção, daquilo que é errado, antiético. E assim, gente, o que eles estavam fazendo aqui com Moisés? Estavam afrontando o líder. Olha que petulância, ainda quer se fazer o chefe sobre nós. Além disso, você não nos levou a uma terra de mana, leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Gente rebelde.
Versículo 15. Aí o procedimento de Moisés aqui. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, um dos rebeldes: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Aí qual foi a proposta de Moisés? Prestem bem atenção. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Questão do incenso aqui, né? Quem que tinha chamado para apresentar o incenso? Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, olha, gente, que terrível isso. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade. Palavra pastoral, a palavra de Moisés aqui: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Ou seja, não se junte com gente rebelde, se afastem. Aí eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Porque o que estava sendo colocado em xeque aqui é a liderança de Moisés. Se esses homens morrerem naturalmente, o Senhor não me enviou. Mas, porém, entretanto, aqui, versículo 30: mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao céu, inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Tudo porque se levantaram contra Moisés e Arão. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, sem serem chamados para oferecer incenso. Ou seja, se posicionaram do lado da gente rebelde e sofreram um dano, também fazendo aquilo que não foram chamados para fazer. Versículo 36. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários entre os restos fumegantes e espalhe as brasas. Aqui aí Deus dando comissão a quem foi chamado para fazer aquilo. Eleazar,
filho do sacerdote Arão, que apanha os incensários dentre os restos fumegantes e espalha as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que, pelo seu pecado, perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como um memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor. Ninguém que não fosse descendência de Arão queimasse incenso diante do Senhor. Olha, gente, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Vocês entenderam aqui? Eu preciso explicar. Foi usado lá, foi oferecido, mas como fogo estranho, mesmo assim foi oferecido ao Senhor. Então vocês vão fazer isso como exemplo, para que ninguém caia no mesmo erro, queira fazer coisa que não foi chamado para fazer, porque quem foi chamado para fazer foram os descendentes de Arão, e quem fizesse novamente caísse nesse erro sofreria o dano, assim como Corá e os seus seguidores sofreram. Mas, gente, voltando lá ao rei Uzias, o que fez ele se mitigar foi exatamente o seu orgulho. O seu orgulho. Vamos voltar ao texto de 2 Crônicas, que trata mais especificamente da queda do rei Uzias. 2 Crônicas 26. Uzias. Vamos ler novamente. A partir do 16. Aí já vamos para a parte final desse estudo. Amém até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário? Fiquem à vontade. E o silêncio sucedeu no arraial. As coisas de Deus são muito fáceis de entender. Na verdade, é a nossa propensão pecaminosa que nos faz complicar tudo. Versículo 16, vamos ler novamente para entendermos bem. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Quantas pessoas estão aprisionadas ao seu orgulho e, consequentemente, estão agindo de forma insensata, incoerente. E olha, gente, eu continuo batendo na mesma tecla que o que Jesus falou. Quando que nós atingiremos um lugar de refrigério para a alma, no que diz respeito à nossa vida, ao reino de Deus? Quando nós chegaremos num lugar de descanso verdadeiramente? Quando nós aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Foi o chamado do próprio Jesus. Foi o chamado de Jesus. Prenda-me, sou manso e humilde, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Assim vocês encontrarão refrigério
Sua fama que chegou até o Egito, chegou a outras nações, chegou a outros lugares. Tudo aquilo que ele possuiu de riquezas, não bastou isso. Por que querer oferecer incenso? Queimar incenso no altar. Seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Aí o sumo sacerdote Azarias, Alguma coincidência aqui? Ou tudo certo? Qual o nome do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, qual o nome dele? Azarias. O sumo sacerdote é Azarias. Qual era o nome de Uzias? O outro nome de Uzias? Qual era o outro nome de Uzias? Azarias também. Azarias. Uzias era Azarias, ou Azarias era Uzias. Então o xará dele, o sumo sacerdote Azarias e outros 80, olha, diz o texto, corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Quem pode ler esse texto? Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. O que diz o restante? Mas são sacerdotes, filhos de Arão. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Como nós lemos lá no texto de Números 16. Isso é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Foi isso que Uzias fez? Uzias, que estava com incensário em mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Tudo nos leva a crer, gente, que ele se levantou veementemente contra os sacerdotes. Porque vejam bem, né? Ele irritou-se, indignou-se, mas não ficou quieto. Não ficou quieto, não saiu, mas na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Na mesma hora, Deus tratou com ele por conta do levante dele aos sacerdotes, ao sumo sacerdote Azarias e aos outros 80 sacerdotes. Qual seria a atitude humilde da parte dele? Se desculpar, pedir perdão, confessar o erro e sair. E era o rei. Sabe que ele ficaria leproso? Se ele tivesse acatado a palavra sacerdotal? De jeito nenhum. Mas se ele se opôs, foi o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Quer ser um líder sobre nós?
nos tirou lá de uma terra, Wagner, próspera, de leite e mel, com a promessa que nos levaria para uma terra próspera, de leite e mel. E nós chegamos aqui nesse deserto e ainda quer se fazer líder sobre nós. Aí diz o texto lá no Números que o Moisés rejeitou-se, mas Moisés era quem? O líder, que se indignou contra aqueles homens e foi para Deus e olha. Então nós vamos fazer assim, reunir 250 homens para acender incenso, para ficar do lado de vocês, e se uniram lá e todos acabaram morrendo. Todos acabaram morrendo, porque foi um levante contra Moisés. E aqui, o pobre do Uzias se levantando contra 81 sacerdotes. Azarias, Xaraga e mais 80. E na mesma hora surgiu a lepra. Na mesma hora surgiu a lepra. Expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Agora, gente, até quando ele ficou leproso? Até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. Versículo 21 nos dá essa informação. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Agora, queridos, chegando numa parte final dessa palavra, é aquilo que eu já mencionei aqui, que tem levado muitas pessoas para a bancarrota. É exatamente o orgulho, a vaidade vã, essa questão de se mitigar a fazer o que não foi chamado para fazer. Isso é muito prejudicial. Abra comigo em Provérbios. O texto de Provérbios. Provérbios 11. Verso 2. Olha que forte isso aqui, gente. Provérbios 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. É aquela questão, né? Pessoa, talvez vocês todos aqui já ouviram falar, quer conhecer uma pessoa? Dê uma função para ela, dê um cargo para ela. Quer conhecer bem uma pessoa? Dê um poderzinho para ela. Aí você vai conhecer quem é a pessoa, se é uma pessoa orgulhosa, se é uma pessoa humilde. Então, mas o orgulho proporciona a desgraça. E assim, gente, tem outro texto aqui de Provérbios que é muito forte também. Provérbios 16, 18. Quem pode
precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. 16? 16, 18. Isso mesmo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Os textos por si só já falam conosco que vamos ler Tiago 4:6. Tiago, Epístola de Tiago para os Hebreus. Tiago 4:6, quem está lendo? Antes da maior graça. Portanto, diz Deus: resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, na minha versão aqui, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Aí, tratar um pouquinho de Pedro aqui e eu vou finalizar. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros em revesti-los de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o Pedro, apareceu Pedro aqui no estudo. Chegou o Pedrão para brilhantar o estudo. E Pedro falando aquilo que Tiago tinha falado. Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, interessante que hoje, eu lendo 2 Reis capítulo 15, que trata ali de Azarias, e 2 Crônicas 26, que trata de Uzias, que é o mesmo rei, certo? O final dele foi a morte leproso. Por que será que Uzias não foi curado, não foi restituído? Nós não sabemos. Não sabemos se houve arrependimento real no seu coração. Não sabemos. A Bíblia não nos revela isso. Mas em relação a Pedro a princípio, ele era muito orgulhoso, certo? Muito orgulhoso mesmo, e agia irrefletidamente muitas vezes. E assim, queridos, todos nós estamos sujeitos a isso, por conta da nossa natureza frágil, pecaminosa. O homem é propenso a muitas coisas, e se nós não cuidarmos de nós mesmos e não deixarmos Deus trabalhar no nosso erro, fica muito difícil, porque o homem é um ser vaidoso por natureza. Olha, nós já vemos ali uma briga de vaidades na primeira família, Caim e Abel, e já houve uma morte onde o Caim matou Abel, gente, por conta de vaidade. Eu ofereci uma coisa, Deus gostou, o outro ofereceu outra coisa, Deus não gostou. Aí teve uma morte por conta disso, por conta do orgulho, por conta da vaidade. Mas como que pode Deus ter aceitado? Ele não ter aceitado o meu. Isso é questão de orgulho. Então é muito perigoso. É muito perigoso, e o orgulho tem destruído muita gente, tem destruído muitos corações, tem destruído muitos relacionamentos, tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas igrejas, sabe? Nós precisamos ser tratados por Jesus, pelo Espírito Santo, como o pastor Arnaldo pregou ontem aqui. Nós precisamos, gente, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos o fruto do Espírito, que aniquila com todo orgulho, aniquila com toda vaidade. O
buscarmos o fruto do Espírito, que nós temos esse fruto. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo possuem o fruto do Espírito. Quem glorifica o Senhor por isso? Mas tem que se manifestar esse fruto em nós. Tem que se manifestar. Mas o que pode anular esse fruto do Espírito é exatamente o orgulho. O orgulho anula o fruto do Espírito. E é uma coisa que Deus tem que tratar, gente. E muitas vezes nós precisamos ser confrontados. Precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. O Uzias talvez morreu leproso porque ele não se deixou de ser confrontado pelos sacerdotes. Aí ele foi, ficou numa casa separada e morreu leproso. Mas o Pedro, aquele que agia refletidamente, insensato, impulsivo, falava quando não deveria falar, é o primeiro sempre a se apresentar. Quem se apresentou para andar sobre as águas foi metido, Pedro. Venha, anda um pouquinho. Andou um pouquinho e já começou a afundar. Olha, gente, Jesus ali fazendo algumas perguntas, de repente ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tu és Pedro, tal. E sobre essa tua declaração, eu edificarei a minha igreja, porque não foi o homem que tu revelou, mas foi Deus. E eu acho que ele foi ali, se enchendo, se inflando, falando em língua, sem antes ainda do Espírito ter descido. Porque o Espírito Santo desceu lá em Atos, capítulo 2, foi se enchendo, foi inflando, e Jesus ministrando, e convém que o Filho do Homem vá até Jerusalém, jamais irá até Jerusalém. Na mesma hora ele não vai para Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas sim dos homens. Gente, ele foi do céu para o inferno assim, num piscar de olhos, metido, que Jesus tinha acabado de falar: E tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei minha igreja. Aí ele achou que poderia falar tudo que Jesus ia acatar, que Jesus ia aceitar. Não é por aí. E era muito presunçoso, que todos te abandonem, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Estava nada. Jesus falou assim a ele, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes, filho. 3 vezes. Vai dizer abertamente que não andou comigo. Sabe? E Jesus, ele passa uma recomendação a Pedro, dizendo assim, praticamente, que Pedro ainda não era convertido. Tu, pois, quando te converteres, aí você vai agir assim. Então, tem muitas pessoas que pensam que são convertidas, mas que ainda estão mergulhados num poço do orgulho e que precisam receber um tratamento de choque da parte de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Porque, gente, o orgulho dele fez ele agir de forma insensata, tola, a dizer coisa que não era para ele dizer, a confessar coisa que não era para ele confessar, a influenciar outras pessoas, porque ele dizendo assim, ainda que todos te abandonem, eu estou pronto a ir contigo à prisão à morte, os outros também assumiram isso. Uma influência ruim, porque ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado, exerceu uma influência ruim. E assim, gente, mas depois que ele negou a Cristo, no capítulo 21 de João, nós vemos Jesus chamando ele. Aí eu quero que você abra. E eu vou falar mais especificamente disso hoje à noite. Mas só dar uma pincelada aqui para nós encerrarmos. João 21.
Jesus restaura o reino. João 21, 15 já. Evangelho de João 21, 15 dias. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, provando ele a questão da vaidade: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? O que Jesus estava fazendo? Uma comparação. Uma comparação. Será que você me ama mais do que os outros discípulos? O que Jesus estava colocando ele à prova dessa maneira? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Por que Jesus insistiu tanto nessa pergunta? O que vocês acham disso? Ele ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: o que Pedro disse? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Gente, o amor aqui sobressaiu a vaidade. O amor aqui sobressaiu a negação. O amor aqui sobressaiu os erros. E com certeza nós percebemos aqui não Pedro se achando melhor do que os outros, mas um Pedro totalmente voltado a Jesus Cristo. Voltado a Jesus Cristo. Porque se ele ainda tivesse vaidade e presunção no seu coração, talvez nem seria restaurado por Jesus. Mas quando ele diz o seguinte: tu sabes todas as coisas, ali Jesus viu sinceridade nas suas palavras, consequência do seu coração humilde de arrependimento, e dessa forma ele foi restaurado, que já não havia mais orgulho nele. Então, lição para nós nessa deixemos com que Deus trate o nosso orgulho o tempo todo, porque ninguém está livre desses males, das consequências terríveis do orgulho. E quando nós olhamos para o texto que está aqui em Provérbios, pode ficar em pé. Provérbios 22, 4. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Gente, Uzias foi tratado no seu orgulho, começou muito bem o seu reinado, terminou muito mal, mas Pedro foi restaurado. E da mesma maneira que ele negou Jesus 3 vezes por conta do medo, um reflexo de ter se orgulhado, ter sido presunçoso, Deus o restaurou ali, através da confissão de amor. E da mesma maneira o Senhor quer nos tratar com o nosso coração, quer tratar a nossa alma, quer tratar conosco todos os dias, a fim de que nós melhoremos, a fim de que nós progridamos, a fim de que nós verdadeiramente sejamos
visitados e edificados pelo fruto do Espírito, que aniquila com todo o orgulho mal. Amém, gente? Vamos orar, vamos pedir graça para Deus nessa manhã, porque é só a graça de Deus para nos assistir e para nos conformar à vontade do Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico por mais uma manhã de escola bíblica dominical na tua presença. Eu te louvo pelos irmãos que se dispuseram a estar aqui, Senhor Deus, para ouvirem esta ministração, para ouvirem esta palavra, para receberem aquilo que vem do teu altar, para receberem aquilo que vem do alto, descendo de ti, que é o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude, Pai, em relação às nossas verdades, em relação ao orgulho, que o Senhor sempre nos confronte, para que nós possamos, ó Deus, andarmos por um caminho de humildade, Deus, porque muitos estão sofrendo por conta de orgulho, e estão ficando leprosos na alma, Senhor Deus, estão, ó Deus, tendo grandes prejuízos emocionais por conta das vaidades, ó Pai, e não estão chegando num lugar de verdadeiro descanso, de refrigério na alma. Que o Senhor, Pai, nos visite com entendimento, com sabedoria, com discernimento da tua vontade, para que nós busquemos aquilo que o Senhor quer que nós busquemos e que também tenhamos conhecimento de qual é o nosso lugar e fazermos aquilo que realmente fomos chamados para fazer, sem vaidade nenhuma, mas o tempo todo transmitindo a glória para o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, porque exaltado é o Senhor, digno de glória é o Senhor, só o Senhor, ó Deus, é poderoso para receber todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és santo, 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 e nós te damos todo o louvor e toda a honra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando o seguinte, Isaías 6, o que diz lá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O homem é um ser finito, só Deus é digno de toda adoração, é de todo louvor. Como a irmã Meire cantou aqui, exaltado está o Senhor. O Uzias, ele levou-se tanto que ele achou que poderia fazer qualquer coisa e acabou sendo abreviado ali, ficando leproso, mas Deus continuou no seu trono de poder, e Ele é exaltado, e Ele é soberano. Amém, gente?